Tenho medo de sair da relação abusiva. Estou com muito medo do meu companheiro, que ele possa fazer comigo. Gente, mesmo com medo, vocês têm que sair dessa relação. Meu nome é Dania Med, começando mais um vídeo pro canal, vou contar tudo pra vocês, como eu agi e como vocês também têm que fazer. É muito comum, assim, né, das principais dores que as mulheres têm quando elas estão numa relação abusiva, é que elas têm medo de sair. Muitas vezes elas pensam do tempo que elas ficaram nessa relação, das vezes que elas tentaram sair e não conseguiram, e também medo, né, como vai fazer na hora. O cara é agressivo, ele pode querer bater, esfaquear, matar, tirotear. Às vezes já estão numa fase assim que elas até estão sofrendo agressões físicas, estão numa fase que estão sendo muito ameaçadas, né? Também psicologicamente, com o cara falando que se ela sair, ela pode ser morta, vai ser esfaqueada, vai ser tiroteada, pode acontecer alguma coisa com o filho dela, com a mãe, com o pai, enfim. Então as mulheres acabam ficando com medo e não saem daquela relação, porque aí começa a pensar, não, mas eu tô com medo e ao mesmo tempo vou tentar mais uma vez, ele vai mudar, aí mistura aquele sentimento, né, de achar que o cara pode mudar, só que o cara não vai mudar e tu tem que ter coragem, tu tem que ter atitude, por causa que vocês têm que, ao mesmo tempo, vocês serem mais rápidas que vocês puderem para sair, vocês têm que sair com muita estratégia. Vocês têm que sair com tempo assim o suficiente de vocês pensarem em cada passo que vocês vão tomar. Se hoje vocês decidiram, se vocês deram por conta que vocês estão numa relação abusiva e vocês tá aí decidido tudo, né, pensado, vou sair. Aí agora o próximo passo é como vai sair. Se vocês têm tudo isso bem planejado, bem pensado, o medo, vocês vão ficar com medo. Vocês vão conseguir sair. Vocês procurem ajuda, prestem queixa. Primeiro, assim, é bom a delegacia da mulher, vocês têm que ir em primeiro lugar, procurar apoio psicológico. Antes de vocês tomarem qualquer atitude, vocês procurem apoio psicológico, procurem um psicólogo, às vezes até um psiquiatra, porque muitas vezes estão numa fase que vocês estão até com uma depressão, com ansiedade, síndrome do pânico. Esse medo, assim, excessivo. É claro que você tem que ter medo, porque tem vários casos, todos os dias mulheres morrem, né, por feminicídio nas mãos dos homens. Sempre as mortes se dão quando ela sai, quando o cara vê que ele não tem mais chance, ou naquela de vai e vem, enfim. Quando vocês decidirem que vocês não vão ficar mais com o cara, vocês não voltem mais. Porque é muito mais perigoso nesse momento, assim, ó, quando vocês saem e voltam. Porque eles vão tomando coragem, cada vez eles vão achando que são mais donos de vocês, que podem fazer o que eles querem. Eles têm que sentir que tem lei. É claro que a Maria da Penha ainda tem falhas, tem muita coisa de se melhorar, mas é o que tá protegendo as mulheres, né? Mas vale muito mais assim, gente, o que vocês têm que ter consciência do que você tem que fazer, de planejar cada passo. Contar assim, um pouco o que aconteceu comigo, eu senti muito medo. Porque eu tava no fim, tava sofrendo assim, um cárcere privado. Porque eu ia trabalhar, eu ia pra escola, e aí meu celular tava grampeado, tava monitorado, rastreado, era 1001 programas no meu celular. Eu tava trabalhando quando vi o cara tava lá na frente do meu trabalho, me controlando, tinha que estar fazendo videochamada todo o tempo pra provar que eu tava na escola, porque ele dizia, não, tu pode estar em outro lugar, tu tem que me provar, porque não sei o que, tu sempre tá passando por mentirosa, tô sempre vivendo com tensão, estresse, raiva e muito medo. Eu sentia medo assim, já estava em escala assim, que ele me batia muito, me deixava de olho roxo. Primeiro dia de aula eu nem pude trabalhar porque tinha me deixado de olho roxo. E aí quando ele me dava soco assim, às vezes me defendia,
mas eu comecei a ficar realmente com medo quando ele me batia assim, ele pegava uma faca. Porque ele via que eu reagia, e ele ficava com raiva e pegava uma faca e fazia assim pra mim, ó. Ele me derrubava no chão, me chutava, fazia de tudo em mim. E aí me fazia assim com a faca. E então, hoje em dia eu tenho plena consciência, assim, clareza, que se eu não tivesse agido rápido, quer dizer, até demorou, né, gente? Mas quando eu me caí na real, eu agi, eu nem sei se eu estaria aqui contando história, nem sei. Porque vinha numa escalada de violência. Foi no soco na parede, foi de briga, depois eu me dava um soco, eu dava outro, me defendia. Aí chegou um momento que aí ele ficava com muita raiva, ele me batia assim, pegava uma faca, coisa pra me ameaçar. Aí eu ficava quieta, eu passei a não nenhum me defender mais. E muitas ameaças que eu vou te tirotear, eu vou te esfaquear, eu vou te matar. Às vezes dizia que ia se matar, ia me matar, ia se matar. Que no meu trabalho e que ia me esfaquear lá no meu trabalho. Assim, coisas assim. Então, vocês têm dúvida se o cara ele tá falando tudo isso pra vocês, ele não vai fazer. Muitas de vocês estão passando por o que eu tô passando, que eu dizer que eu passei, agora eu tô super bem, gente. E antes disso, mesmo que vocês não estejam nessa fase, estão na fase da ameaça ali, que eles estão ameaçando, que eles são. Vocês não tem nada de bom mais pra esperar desse cara. Vocês já sabem como eles são. Eles não melhoram, eles só pioram. Porque muitas mulheres ainda ficam com os caras tendo a esperança que o cara vai mudar. O cara não vai mudar. Só vocês têm que ter clareza e procurar se fortalecer, procurar ajuda, procurar primeiramente aqui, saúde mental, né? Às vezes tomar algum remédio, você tem que tomar, você não consegue dormir. E a própria profissional vai ajudar vocês, vai encaminhar vocês. Depois que vocês forem, né, no psicólogo, vai encaminhar, você tem que ir pro psiquiatra. Se vocês têm que, né, parte aí do boletim de ocorrência e tudo mais. E como vocês irem planejando assim, como vai ser a fuga de vocês. Esse momento assim de sair, eu tinha muito medo. Porque eu sabia que eu não. Porque eu queria, eu dizia pra ele assim: ó, vou pegar e vou me embora, tá demais. E aí, mais uma vez, peguei minhas balas e quando tava saindo, aí ele dizia: tá, vai embora então. Eu adorava dizer assim: vai embora. Aí quando ia sair, ele começava a me chutar, me bater. Trancava a porta, não deixava sair, dizia que eu ia embora, mas era quando ele quisesse, não era quando eu quisesse. Eu tava assim na parte assim que ele ia sair e me chaveava. Ele ia trabalhar de noite e me deixava trancada dentro de casa. Tipo, depois no fim, assim, até de dia ele ia sair e tava nessa de que ele me deixar chaveada de dia. E aí, eu tava pensando assim, ó, que mais? Eu vou ter que ter coragem, que mais eu vou ter que esperar? Eu tinha, assim, gente, certeza que ele ia me matar. Certeza. De tudo assim que tava acontecendo, eu tava vendo que era uma escalada da violência. E eu tava chegando toda roxa pra trabalhar, assim, com machucados, né? Sempre com algum sinal, tava muito estranha, tava emagrecendo, tava abatida, eu não comia, eu não dormia. E aí meus colegas, né, viram e começaram a me falar, me chamaram a par e me falaram, né, mano, falou assim, tipo, me solidarizando com o que eu tava passando, que ela disse que já tinha trabalhado com mulheres que tinham passado violência doméstica. E aí todas disseram, não, tu tem que denunciar, tu tem que sair disso aí. E aí até as minhas chefes, eu já contei no outro vídeo que elas, porque a gente, no colégio a gente tem ata, elas me fizeram a ata igual, mas aí eu expliquei que eu não tava trabalhando bem, porque era o que eu tava passando, que um dia eu não pude ir, porque eu tava com o olho roxo. Então, tudo isso, garanto que muitas de vocês estão passando.
E, e a gente tem que ter coragem. Pensar assim que vocês podem fugir enquanto vocês têm vida. Depois não adianta, óbvio, né? O cara matar vocês não tem mais o que vocês fazerem. Vocês têm que lutar pela vida de vocês. Vocês têm que, de cara assim, gente, vocês têm que procurar a delegacia da mulher. E hoje em dia elas estão preparadas para dar apoio, porque eu já era segundo esse episódio grave de violência doméstica que eu passei. Eu passei há 10 anos atrás e eu não tinha essa estrutura que tem hoje. Tinha delegacia da mulher, mas uma vez eu fui dar uma queixa, assim, um BO, e o policial foi extremamente grosseiro, violento comigo, porque eu cheguei nervosa, mas eles são, sabe, quando chega essas mulheres, antes, agora eles têm todo um trabalho que a polícia tem, né, pra tratar as mulheres, entender o que elas estão passando. Aí antes não era assim. Então eu chegar, eu dar um BO, e aí ele não queria registrar meu BO, me gritou. Aí eu sabia como era, eu já fui gravando, era eu e meu irmão. E dessa vez era pior, assim, dessa vez eu tava sozinha. Porque minha família tinha virado a cara pra mim. Muitas de vocês também, talvez estejam passando por isso. Da família já desistiu de vocês. Vocês não tem uma amiga, não tem ninguém pra contar. Mas eu tô criando esse canal aqui também com maneira de ajudar vocês. E tem as autoridades, vocês têm as delegacias da mulher, eles vão orientar, vocês têm que passar por um processo assim de fortificar a mente de vocês, coisas assim com muito abaladas, a gente não sabe nem o que fazer. No momento assim que eu tava passando, meus colegas diziam, tá, mas tu vai ficar até quando? E eu dizia, nossa, eu tenho medo, eu não sei o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Porque ele não me deixava, eu saía, eu tinha medo, digo, vou pra onde? Onde eu for ele vai me perseguir. Eu tenho medo que ele me dê um tiro na facada. Aí eu pensava, vou ter que ficar num hotel, começar a pensar como eu ia fazer. Eu tenho que fugir, eu tenho que sair no momento que ele não esteja em casa. E quando eu não ficava com a chave da casa, quer dizer, ele nunca me deixava com a chave da casa. Ele me chaveava em casa, me trancava em casa quando ele saía para trabalhar de noite, porque o que ele trabalhava era de noite. E, e aí que era só fim de semana. Depois, às vezes ele achava algum biquinho, mas geralmente ele nem estava trabalhando, quase nunca trabalhava. E aí a mãe dele, ele deixava a mãe dele assim, eu tinha que ficar na casa da mãe dele, porque a casa da mãe dele ficava na frente da nossa casa. Tipo, pra me controlar. E eu sabia que se eu fosse sair e ela estaria junto comigo, que eu falasse pra ela, porque eu vinha falando, ela via, ela sabia e tudo. E elas sempre vão ser pelo filho, gente. Olha, é muito difícil. Elas, os amigos do cara, todos, vocês não contem com esse tipo de gente. As pessoas que vão ser por vocês vai ser a família de vocês, o pai, a mãe, irmãos, quando for. Então ela me controlava. Eu tinha que ficar com ela na casa dela. E aí deu uns dias que eu tinha brigado, não brigado, mas ela tinha me falado de mim, assim, umas coisas eu não gostei. E aí tava um clima ruim e aí eu consegui começar a ficar na casa dele. E aí eu tinha escondido a chave dele. Eu consegui tirar cópia da chave porque eu ia pra escola, não sei dirigir, não tenho carro, aí eu pegava um motoboy. E eu tinha até conseguido um motoboy mulher pra me levar, porque tinha ciúmes, não podia ser homem pra me carregar. Aí o motoboy, eu pedi pra ela tirar a cópia da chave, eu consegui. Eu tive que pegar escondido a chave, tava com ele. Uma vez eu fiz isso e ele me descobriu, pegou a chave e me bateu. Aí eu tive que fazer pra segunda vez, eu tive que conseguir essa chave. Porque eu pensava, eu vou ter que sair quando ele não estiver, vou sair escondida. E aí eu tinha medo que ele chegasse e voltasse no meio do caminho. Porque chegou um dia, ele pegou e tava trabalhando, eu tava dormindo, era de noite, madrugada, e ele entrou assim, sabe? Violento, agressivo. E aí ele começou assim, ó, olhar mostrando no aplicativo que tinha me visto que eu tava em outra rua.
Eu digo, eu tô dormindo aqui. Que aplicativo que é outra rua? Os programas que ele instalava no celular pra me vigiar. E aí ele disse que não. Aí você viu que deu erro naquele sistema lá que ele colocou. E aí eu comecei a ficar assim, ó, cada vez mais medo, eu pensava qualquer, porque ele usava todas as drogas que ele via na frente. E eu pensava qualquer dia ele dá um surto assim, e ele começa a imaginar que eu tô com alguém e entra aqui com uma faca, me dá uma facada, dá um tiro, sei lá, o que faz comigo. Nessa de imaginar que eu tô com alguém, que eu tô em algum lugar. Então, eu tive até sorte, gente. Porque eu já tava assim numa fase que tava muito. A violência muito forte, muito pesada pra cima de mim. Mas ao mesmo tempo eu pensava assim que já não tinha mais o que, eu tinha que reagir. E as pessoas que vão te dar força, assim, que vão te dar uma luz, porque tu tá num túnel. A pessoa que vai te dar luz no fim do túnel são as autoridades, pessoas que tu procurar aí na tua cidade, delegacia da mulher, psicóloga, né? ah, as policiais, tu é atendida por policiais femininas. Mas até eu fui na delegacia, era um policial, ele me tratou bem, todos me trataram super bem. Porque tem agora muita campanha, tem aumentado muito, né? Porque também aumenta muito os casos de feminicídio, então tem todo tem a lei, né? Tem muita coisa ainda para ser melhorado, mas tá melhor do que era aos 10 anos atrás, quando eu passei por isso. E a gente fica com medo, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde ir. Eu ainda tinha condições de pagar um hotel para ficar, de planejar depois de alugar uma casa para ficar. Muitas não têm, mas eu sei, eu soube, até posso fazer outro vídeo aqui explicando melhor, que tem assim lei, eu não sei se em todos os estados, mas eu posso pesquisar aqui para dizer para vocês. Vocês têm que se informar na delegacia da mulher de um lugar para ficar as mulheres que não têm para onde ir, que é uma coisa assim reservada, que eles conseguem um lugar para te ficar, né, pago com os impostos aí, gratuito, até você se restabelecer, porque quando tu sai da casa assim, né, que tu tem que sair fugida, tem que ir pra um lugar escondida, né? Eu fiquei um tempo que eu consegui, fiquei no hotel e ele me descobriu no hotel. Aí quando ele descobriu que eu tava naquele hotel, eu saí e aí eu consegui ficar na casa de uma amiga. E era longe da cidade, deu bem assim, tipo, fiquei escondida. E isso eu digo pra vocês, vocês têm que ficar em um lugar que vocês fiquem, né? Quanto menos ele souber, não publica nada em redes sociais. Tem que ter, assim, cuidados mínimos. E menos assim de cair em papinho de novo. Porque a mulher fica nessa parte assim que ela. Porque tu tá deixando. A mulher que tá no relacionamento abusivo, ela gosta do cara, ela tem sentimento pro cara, e depois tu vai descobrir que nem é que tu tem amor, paixão, nada disso. Tu tem um apego emocional, tu é dependente emocional. Então, aquilo ali faz com que tu fraqueje, porque vocês têm que colocar na cabeça de vocês que cada vez que vocês vão sair e vocês voltam, vocês voltaram para trás e vocês fracassaram, vocês vão ter sucesso quando vocês deixarem esse cara e vocês esquecerem eles. O esquecer vai acontecer, olha, bem mais rápido do que vocês pensam. Em poucos dias, assim, ó, estão num relacionamento tóxico, vocês vão ter liberdade, vocês vão ter paz. As pessoas vão voltar a falar com vocês, a conviver com vocês, o pai, a mãe de vocês, os irmãos, muitos amigos, amigas, né? Vocês vão voltar a fazer as coisas que vocês faziam, até a roupa da gente, que a gente não pode usar, não pode passar uma maquiagem, nada, porque assombração fica infernizando, então vocês vão voltar, né? Tudo isso, a vida de vocês, e aí vocês vão ver que valeu a pena. Então, quando vocês estão com medo, assim, ó, vocês tenham coragem, vocês procurem, principalmente, em primeiro lugar, apoio psicológico. Vocês vão começar a se fortalecer. Vocês vão criar um plano de fuga, de como vocês vão sair. Se vocês planejarem bem, vai dar tudo certo. Vocês têm que ficar num lugar, nos meus primeiros dias, gente, que olha,
Se o cara não nem sonhar onde é, melhor. Se tiver como vocês... Claro que é difícil, né? Mas até pra outra cidade vocês têm oportunidade, assim, ó. Some do mapa. Ou fica bem trancadinho numa casa. Aí vai estar dentro das possibilidades de vocês. Não posta nada em redes sociais. Nem pensar em estar saindo na noite. Porque ele vai estar muito transtornado e vai estar procurando vocês. Lugares que vocês iam em comum, assim. De academia, de balada, de coisa. Nem pensar coisas que menos ainda que possa provocar raiva neles. De repente vocês parecerem com alguém. Vocês estarem na boa, curtindo. Nem pensar. Cuidado, muita cautela. Principalmente nos primeiros tempos. Atenção redobrada. Vocês com a medida protetiva na mão de vocês. Que qualquer sinal assim de aproximação deles, vocês acionem a polícia. E que eles descumprirem a medida protetiva, eles vão presos. Eles não podem descumprir. Vocês não pensem que, mas agora, porque eles vêm mansinho. Quando acionou a polícia, quando eles veem que eles perderam de vez, eles vão vir mansinhos para lá de vocês. Se tiver que chorar, eles vão chorar. Mas aí algo muito grave pode acontecer. Então, nessa parte. Então, se vocês tomarem todos ali, as medidas, vocês procurarem ajuda, planejar bem, né, o que fazer no momento de ir embora, vocês vão conseguir sair com tranquilidade. Esse medo também que vocês estão sentindo agora, vocês vão ficar mais tranquilos. Porque vocês vão ter apoio. E procurem, assim, até na internet tem muita informação. Vocês veem aqui o que eu tô passando, né? Por exemplo, tive a oportunidade de ler um livro, tem várias histórias, enfim. Vocês veem que vocês não estão sozinhas, que é possível que eu saí, hoje em dia eu tô bem, tô noutra vida. E só, né, basta coragem pra gente, determinação e esperança. Esperança de uma vida melhor e que vocês vão ter a vida de vocês de volta. Pensava assim, de minha liberdade que eu ia ter de volta, minha paz. E tenho hoje. E isso não tem preço, isso é maravilhoso. Só o dia que tu não tem, tu vai ver como bom ter. Então pense tudo isso e tome a decisão de vocês. Mesmo que vocês estejam aí, estejam com cara ainda, não vai ser hoje que vocês vão sair, mas vocês já estão com a decisão tomada. E aí, mentalmente, só para vocês começam a planejar como vai ser, onde vocês vão ficar, como vocês vão sair, como vai ser a vida depois. Aí no outro dia já procura a delegacia da mulher, aí apoio, psicólogo, e as coisas aí parece que vai clareando para vocês. A luz no fim do túnel, vocês estão caminhando naquele túnel, aquela escuridão, vocês estão num caminho, um beco sem saída. E aí vocês começam a ver, não, mas tô caminhando e tem uma luz, uma claridade. Tenho aqui, né, lá, vou ter que caminhar. Caminhar umas bom tempinho ali caminhando, mas eu tô achando a saída, tem saída. É isso quando a gente toma a decisão e a gente vai perdendo o medo e a gente vai agindo. Não deixe o medo paralisar vocês, porque vai passando o tempo. Quando vê, passou 1 ano, passou 2. Tem mulheres que estão 20 anos em uma relação abusiva. Quando vejo, tem 60 anos, 70 anos. Então, é vida, o tempo não volta. Quanto antes, né, tomou consciência e não deixe o medo paralisar, vai com medo, mas o medo vai diminuir. À medida que vocês vão vendo apoio, vocês estão tendo informação, e vai dar tudo certo. Deixa aí nos comentários se tu passou por isso, está passando. E me segue aqui no canal.